Boa tarde, boa tarde. Um prazer estar aqui com todos. Meu nome é Guilherme Gomes, sou CEO e fundador da Orange BTC. E onde vai falar um pouco sobre esse conceito de construir a companhia Bitcoin do Brasil. Isso é muito mais do que um slogan de marketing para a gente. A gente acredita que está acontecendo uma revolução tecnológica, uma revolução monetária, e a gente está aqui para ajudar a liderar isso no Brasil. Acho que o Bitcoin já aconteceu, né? Não é mais uma questão se ele dará certo ou não. Por muitos anos, houve questionamentos: o que é essa moeda digital? Será que ela é real? Será que só serve para fins ilícitos? Será que ela vai sobreviver diversas altas e baixas? Já foi declarado como morto por milhares e milhares de vezes, mas é obviamente que o Bitcoin sobreviveu por todo esse processo, ele já é uma realidade. Agora a pergunta é muito mais estrutural: o que será construído ao redor do Bitcoin? E quando você olha ao redor do mundo, o que tem acontecido, a moeda, que é o Bitcoin, já está transformando em indústria. Aqui só olhando um pouco o que existe nos Estados Unidos, e você tem uma centena de empresas relevantes, algumas delas de bilhões e bilhões de dólares, construindo ao redor do Bitcoin. Você tem empresas no mercado de capitais, como a Strategy, a Strive, gente fazendo distribuição, a BlackRock, a maior empresa de gestão de ativos dos Estados Unidos, no maior mercado de capitais do mundo. O produto mais bem sucedido da BlackRock é o ETF de Bitcoin. Temos, obviamente, empresas fazendo infraestrutura, temos empresas fazendo pagamento, mineração, ou seja, existe uma indústria gigantesca que já se formou ao redor do mundo. Aqui a gente está usando os Estados Unidos, mas obviamente existem dois mercados e dois momentos. Enquanto a gente tem diversas empresas relevantes, muitas delas de bilhões e bilhões de dólares, operando em volta do Bitcoin nos Estados Unidos, a gente vê no Brasil, são pouquíssimas. Eu não vejo isso como uma crítica, na verdade, é muito mais uma oportunidade para se construir dentro dessa nova tecnologia, dentro dessa revolução. E a gente vem aqui para construir a empresa do Bitcoin do Brasil, mas a gente quer muito mais gente entrando nesse espaço e ajudando a gente a mudar um pouco esse ecossistema e fazer o Brasil liderar esse novo mercado. E tem algumas coisas interessantes, porque eu vejo isso como uma mudança de paradigma. O dinheiro é tecnologia. O ouro foi sobressalente por centenas de anos porque era escasso, mas também tinha algumas dificuldades, algumas deficiências inerentes ao ouro, e o papel moeda foi evolução natural. O papel moeda trouxe portabilidade para você transferir valor. Depois veio o sistema bancário, que trouxe transmissão em escala, conectando o mundo inteiro, e o dólar, obviamente, que trouxe liquidez global. Qualquer lugar do mundo você consegue transitar em dólares. E agora a grande questão é qual será a evolução desse ecossistema, o que será a nova evolução em termos de tecnologia para o dinheiro. Acho que a gente já tem alguns indicadores muito claros, a gente já teve um painel agora falando sobre isso, que o mercado escolheu o dinheiro digital. Stablecoins e tudo que a gente discutiu aqui no último painel comprova que o usuário, a pessoa que quer transitar valor, ela quer algo 24/7, ela quer algo global, ela quer digital, ela quer uma experiência que seja instantânea e não quer ficar esperando uma transferência demorar 24 horas, 48 horas para se completar. Contudo, a gente até foi bem discutido aqui no painel anterior, a stablecoin é interessante e teve um sucesso gigantesco, um market fit realmente importante. Contudo, é uma inovação no trilho. Você está fazendo o trilho ser um pouco mais moderno, o trilho ser um pouco mais digital. O que a gente está discutindo quando a gente fala de Bitcoin é uma redefinição do dinheiro. Estamos pensando num novo ativo monetário. E é essa que é a grande revolução, e é isso que eu acredito que todos nós veremos nas próximas 10, 20, 30 anos. O Bitcoin, que hoje em dia é uma classe de ativo, uma moeda de mais ou menos 1,2 trilhões de dólares, se tornar uma das maiores reservas de valor do mundo. E fará isso porque tem características inerentes, tem qualidades que são únicas do Bitcoin. Ele tem, para começar, 21 milhões, acho que todos que tem aqui entendem um pouco, mas é bom sempre reforçar que a escassez é uma das principais características do Bitcoin, mas tem muito mais que isso. Ele é global, ele é portátil, ele é verificável, é um dinheiro soberano que ninguém pode congelar ou tirar da sua propriedade. Ou seja, é o dinheiro, na minha percepção, que já foi mais eficiente, o melhor dinheiro já criado, e que a grande diferença é que não tem um emissor
central. A gente falou de stablecoins estão aí transitando dólares, reais, só que todos eles são moedas fiduciárias que têm um problema estrutural na sua concepção, que existe ali um órgão central, um banco central, que está no comando da emissão e definindo o valor do dinheiro, e todo mundo que sabe que o dinheiro acaba perdendo o poder de compra ao longo do tempo, e o Bitcoin vem com uma nova concepção, uma revolução tecnológica gigantesca que mudou já o paradigma monetário global, mas vai continuar fazendo uma mudança estrutural nos próximos anos. E o que eu acho que é interessante é que o Brasil tem tudo para liderar esse novo movimento. O Brasil, para começar, é gigantesco, tem um tamanho continental, são 200 milhões de pessoas em termos de população. É um país que é, obviamente, muito digitalizado. A gente tem o Pix, que é a nossa versão da moeda digital, né? Obviamente centralizada no comando do Banco Central. A gente tem um mercado sofisticado, a gente tem, obviamente, uma memória aqui de todos, os nossos pais, os nossos avós, que sabem o que é uma moeda fraca, sabem o que foi o Cruzado Novo, sabem quais foram as grandes dificuldades do Brasil em termos de controle de capital, em termos de um sistema de moeda fraca. E tem, obviamente, uma matriz energética gigantesca, tem uma população, uma economia bastante ativa, tem um evento como esse, com quase 10 mil pessoas que já entendem que está acontecendo uma revolução histórica no mundo. Então o Bitcoin é uma oportunidade, ao meu ver, que ela é não só estratégica, mas extremamente relevante para o Brasil. E aqui eu faço minha ressalva, um pouco do meu medo é que a gente regule o futuro com regras do passado. A gente falou um pouco aqui no painel anterior das dificuldades e o que significa você tentar regular uma nova tecnologia. Obviamente que os órgãos que estão aqui regulando têm o seu papel, regulação tem o seu papel de importância em termos principalmente de fraude, de prevenção, mas essa é uma tecnologia nova, uma tecnologia totalmente uma mudança de paradigma e tem que ter uma cabeça realmente muito ponderada para que você consiga fazer aí regras do jogo que ajudem na inovação e que não segurem o que está sendo construído. Porque inovação não desaparece. Você pode tentar regular e ela só vai mudar de endereço. E com o endereço muda o capital, muda o talento, muda a liquidez e, obviamente, o país que tem tudo para liderar essa nova mudança de paradigma global pode ficar para trás. Eu realmente não quero que isso aconteça com o Brasil. E aqui falando um pouco sobre o que é a Orange BTC. A Orange BTC acredita que o Bitcoin vai ser uma revolução estrutural na economia global e acredita que o Brasil pode liderar. E o tamanho da nossa aposta é bastante grande. A gente tem atualmente 3.950 bitcoins em nossa tesouraria. Somos uma empresa nacional listada na B3. A gente listou na B3 no final do ano passado e temos o maior balanço em Bitcoin de toda a América Latina. Existem aí uma centena de empresas listadas, são empresas negociadas ao redor do mundo, e nós somos atualmente a 23ª maior empresa do mundo com um balanço em Bitcoin. Então isso que a gente está construindo, mas tem muito mais por trás desse nosso balanço. O que a gente está querendo construir é uma base, a nossa base é o Bitcoin, o total da nossa tesouraria atualmente são 3.950, mas aí nos últimos 10 meses, desde a nossa listagem no final do ano passado, já somos 10 mil acionistas, 10 mil pessoas que acreditam que o Bitcoin é o futuro, que acreditam que o Brasil pode liderar esse movimento e que estão conosco na base acionária, ajudando a construir essa história. A gente comprou basicamente 300 Bitcoins aí nos últimos meses e também estruturamos dívida de qualidade de longo prazo, não qualquer nome, a gente conseguiu fazer aí uma estruturação muito interessante com a asset do Banco Itaú, maior banco da América Latina, o que mostra não só a convicção no Bitcoin, mas também a convicção nessa história que a gente está construindo. E falando um pouco mais dos números e a tesouraria, como é que a tesouraria funciona? Muita gente tem dúvida, o que é você ter uma tesouraria em Bitcoin? Como é que isso realmente se estabelece? E a gente tem diversas ferramentas, mas um único objetivo. O objetivo é que ao longo do tempo nós consigamos aumentar o montante de Bitcoin por ação para os acionistas. E a gente consegue fazer isso de diversas formas, dependendo das condições de mercado. Aí que vem a inteligência de uma tesouraria. A gente pode comprar Bitcoin se o mercado for favorável, a gente pode recomprar ações se mostrar um movimento mais interessante, a gente pode estruturar capital de longo prazo, podemos eliminar algum tipo de dívida que traga diluição, podemos gerar receita recorrente com base na tesouraria para monetizar e conseguir continuar crescendo. E aqui mostra um pouco o resultado. A gente tem aí basicamente alguns meses de vida, vamos completar um ano em outubro. No comecinho do ano, uma ação da Orange BTC
dava exposição para o acionista a 2.291 satoshis. Agora, no mês de agosto, já chegamos em 2.692 satoshis, ou seja, basicamente um crescimento bruto de 17,5% no Bitcoin por ação. E quando você pensa desde a nossa fundação no ano passado, o que a gente fez no último ano, já estamos em mais de 20%, ou seja, a métrica continua muito clara, a métrica de execução é aumentar o Bitcoin por ação. Isso não quer dizer que o papel aumentou 20%, não quer dizer que o Bitcoin subiu em 20%, quer dizer que uma mesma ação da companhia, em um ano, tem exposição 20% maior ao Bitcoin. E essa é a base, essa é a principal métrica que a gente opera. Mas isso não é só. O Bitcoin está no centro da companhia. A companhia tem 3 pilares fundamentais. Um é a tesouraria, os investimentos. Acabei de contar um pouquinho como funciona, contei qual foi aqui o resultado nos últimos meses. A gente tem um braço muito grande de educação, vou falar um pouquinho o que a gente tem construído, e temos também, obviamente, um braço de produtos e serviços financeiros. Falando um pouco de educação e por que é tão importante a educação e por que é algo fundamental da nossa missão. A educação leva à adoção. Não adianta um único segmento pequeno do mercado, da população brasileira, entender que existe uma fratura, um problema estrutural na moeda e não entender o que o Bitcoin vem solucionar. Então, a gente precisa ajudar a adoção e a melhor forma de fazer isso, na nossa percepção, é através da educação. E o que a gente tem feito são em algumas áreas. A gente está construindo o Bitcoin Hub do Brasil. Nós somos atualmente os detentores, os controladores do domínio bitcoin.com.br, basicamente o melhor pedaço de imobiliário na web, e a gente está transformando esse site num hub sobre Bitcoin. Então, para quem nunca visitou, recomendo muito que olhem o que a gente está construindo. Ali você vai encontrar um professor de inteligência artificial para responder qualquer pergunta sobre Bitcoin. Você vai encontrar um wiki com os principais artigos bem básicos sobre o que é moeda, o que significa o Bitcoin, até artigos muito mais evoluídos. A gente tem uma dashboard que está monitorando tudo o que está acontecendo no ecossistema. Você pode ver o preço do Bitcoin, o hash rate, movimentações. A gente tem uma calculadora, se você quiser entender, se você quiser converter R$100 em Bitcoin, quantos satoshis você vai receber, como isso vai funcionar. Então, a gente está construindo um hub e, principalmente, e aqui eu convido a todos, nós temos um marketplace, que é basicamente um lugar que está agregando todo mundo que está construindo esse ecossistema. Então, se você tem algum projeto pessoal, se você acredita que o Bitcoin vai mudar o mundo, se você quer divulgar o que você tem construído, entre em contato conosco e participe do nosso marketplace. A gente lançou esse site no dia 21 de julho, ou seja, não tem nem um mês, já recebemos dezenas de milhares de acessos e estamos apenas construindo o que será o maior hub do Bitcoin no Brasil. Mas a gente não para aí. O bitcoin.com.br é uma plataforma digital, mas a gente foi para o físico também. E foi para o físico porque a gente quer começar bem novos. A gente acha que as pessoas precisam aprender o que é o dinheiro, precisam entender quais são os problemas estruturais na economia global. E a gente fez em parceria com a Escola Bitcoin. São livros, pessoal, pode ir no nosso stand, ver pessoalmente o livro, ficou maravilhoso. São 8 módulos que passam desde a história do dinheiro até o que é o blockchain, quem foi Satoshi Nakamoto, como o Bitcoin funciona, e a gente está distribuindo isso para alunos, principalmente no Nordeste, aí em fase bem de infantil, que estão começando a sua jornada estudantil, e a gente vai, obviamente, a continuar distribuindo isso para diversas escolas, para que quem quiser aprender, desde a mais nova idade, entenda o que o Bitcoin vai fazer nas próximas décadas. E além disso, a gente tem o nosso newsletter. Se ninguém está acompanhando, por favor, nos sigam. A gente escreve a cada 2 semanas a nossa visão do que está acontecendo no ecossistema. Temos o podcast, acho que nem todo mundo sabe aqui, mas o Fernando Urich é o nosso conselheiro e basicamente todo mês eu sento com o Urich para discutir o que tem acontecido no ecossistema. Participamos de eventos, fazemos nossos eventos proprietários, ajudamos, obviamente, open source. O Lucas, da 21, está aqui presente no evento, acho que ele fala amanhã, e ele faz uns trabalhos mais bonitos em relação a open source no Brasil, ajudando a desenvolver programadores para aí monitorar e auditar o que está acontecendo no Bitcoin, no código, e obviamente, como companhia, a gente suporta a causa. Então isso é um pouco que a gente tem construído na parte de educação e adoção, mas não resolve todo o problema, né? Você pode educar,
você pode ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo, você pode ajudar as pessoas a entender qual que é essa revolução na economia digital, mas se não houver acesso, se não houver ferramentas eficientes para as pessoas poderem participar, eu acho que a gente não vai estar conseguindo completar a nossa missão por um todo. Então a gente tem um terceiro braço, que é o braço de transformar a economia do Bitcoin, essa economia digital, em produtos acessíveis no Brasil. A gente quer fazer acesso, a gente quer ajudar a distribuir, a gente quer ajudar a criar infraestrutura nacional para que todo mundo consiga participar dessa revolução que tem acontecido ao redor do mundo. E hoje a gente vai anunciar nosso primeiro produto. Nos últimos 6 meses a gente vem trabalhando internamente para construir uma nova solução, e essa solução está basicamente pronta, a gente vai trazer para o mercado em breve, e a gente vai trazer algo que obviamente te traz exposição à economia digital. Todo mundo quer estar mais presente nesse mundo digitalizado e quer ter acesso a ela, mas a gente vem com um produto que tem um conceito diferente. Ele vem com um conceito de renda mensal. A gente sabe que o brasileiro gosta muito do conceito de renda, que o brasileiro pensa muito na cabeça de renda fixa, e a gente achou que um instrumento com essa característica poderia ser bastante interessante para o mercado nacional, e foi uma das principais solicitações que a gente recebeu da nossa base de investidores desde que a gente entrou no Brasil. A gente, obviamente, quer algo que tenha liquidez diária, as principais ferramentas dessa economia digital, as principais ferramentas e vantagens do Bitcoin é que ele é totalmente digital, que você consegue ter liquidez 24/7, você consegue transferir valor a qualquer momento, e obviamente que esse tipo de solução tem que vir com esse conceito de liquidez diária. Obviamente que é importante você pensar em rendimento, essa solução, as projeções aqui vai dar algo como CDI mais 3, 3 CDI mais 5, ou seja, ele vem com um conceito de rendimento e com um rendimento bastante interessante para quem está com esse tipo de cabeça. E, obviamente, que a gente quer algo que seja de fácil acesso, então ele será listado na B3. O que a gente está trazendo para o mercado é o DIG11, o Digital Yield 11, que é o nosso ETF da renda mensal da economia digital. E, obviamente, todo mundo deve estar perguntando como é que funciona isso, da onde vem essa renda, da onde vem esse retorno. E a gente está trazendo os instrumentos de renda da economia Bitcoin. Tem 2 ações preferenciais perpétuas que foram emitidas por empresas norte-americanas nos Estados Unidos. Uma chama Stretch, lançada pela Strategy, a maior tesouraria de Bitcoin do mundo. A outra se chama SATA, lançada pela Strive, uma companhia norte-americana que tem 20 mil Bitcoins no balanço. E essas 2 ações preferenciais são negociadas nos Estados Unidos, são líquidas, negociam quase 300 milhões de dólares por dia em agregado e pagam um rendimento mensal em dólar extremamente interessante. E o que a gente fez foi muito simples, a gente estamos listando na B3 um ETF que negocia em reais, com distribuições mensais, proteção cambial, ou seja, você não tem com risco de crédito, de câmbio. Ele é líquido, ele tem liquidez diária, obviamente na B3, e inicialmente será uma alocação nessas 2 ações preferenciais, uma chamada Stretch, outra chamada SATA. O planejamento é que isso venha para o mercado agora no mês de setembro. Estamos já em fases finais de estruturação do produto, mas para quem quiser acompanhar, quem quiser entrar no waiting list, quem quiser receber comunicados sobre esse lançamento, está aqui no QR Code, o site está no ar já, coloque o seu e-mail lá para participar aqui da nossa waiting list, e assim que o produto for lançado, a gente for tocar o sino na B3, a gente vai avisar para todo mundo, porque esse é um produto bastante interessante, um produto muito diferenciado. Essas companhias são as companhias que têm os maiores balanços do mundo em Bitcoin, tem uma reserva extremamente grande, e elas estão, obviamente, emitindo um tipo de ação preferencial que não existe no Brasil, mas que tem muita demanda do investidor brasileiro. Então, como primeiro passo, tentando trazer algo de novo para o mercado nacional, a gente estruturou esse produto em parceria com vários nomes importantes. A 3R Investimentos vai ser a gestora do produto, o pessoal da Ecoval vai fazer a administração do fundo, e o pessoal da Market Vector, VanEck, que fez todo o índice conosco. Então, esse é um passo importante para a companhia, não porque o ETF seja o fim, mas o começo de uma jornada. Estamos construindo a companhia Bitcoin do Brasil. Nosso objetivo é ver o Bitcoin crescendo no mercado nacional. Nosso objetivo é que todo mundo entenda os problemas estruturais da economia global e o que o Bitcoin pode fazer. A Orange BTC é uma empresa listada na B3, sob o ticker OBTC3. Estamos no começo da nossa jornada com essa missão que a gente discutiu, e é um prazer estar falando com todos aqui. Estaremos no nosso stand, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a companhia, entender sobre o produto, entender o que a gente tem feito, e muito obrigado a todos. Boa tarde.